Olá amigos, boa noite a todos. Vamos começar nossa aula. Deixa eu botar aqui só no material que nos interessa, para que a gente comece aqui a seguir a ordem, né, do que a gente quer. Aula de hoje vamos falar de metodologia de história. Falar um pouco sobre a metodologia de história, né, o que tende a cair na prova. Só botar aqui o conteúdo para eu ir riscando, para que não fique faltando nada, fique tudo certinho, direitinho, né? Como manda o script. Nossa, estava aqui agora. Vou achar. Bacana, maneiro. Vamos falar então sobre várias situações relacionadas à metodologia de história, ao estudo da história, né? Em relação ao que tende a cair em sua prova. Vamos um pouco diferente, vamos lá diretamente aqui para a gente visualizar. Pois bem, lembrando a todos que hoje nós teremos aquela aula especial, né? Dando sequência aí, história. Depois vamos ter a nossa aula de dissertação. E depois teremos nossa aula de, exatamente, leis educacionais, fazendo aí situações relacionadas ao conteúdo que vai cair nessa prova que a galera vai arrebentar, beleza? Bom, história. Qual o conceito de história? Primeiro, refletir sobre si, sobre o seu grupo social e sobre a sociedade. Além de problematizar a realidade, criar questões, perguntas de pesquisa, delimitar o objeto de pesquisa, examinar o estado da questão, formular hipóteses, propondo, claro, a explicação, além de selecionar informações, organizar, criticar referentes tipos de fontes, documentos, imagens, perceber os sujeitos históricos envolvidos, que são os personagens da história, beleza? E verificar as hipóteses, organizar a exposição e redigir o texto com as conclusões. Então, o que é a história hoje? O ensino, o estudo de história é o ensino e o estudo de uma história contextualizada, ou seja, uma história que tem por função a questão da história também social. E, obviamente, representar as problemáticas da sociedade. São características fundamentais do estudo de história. Tá aí, ó. O que seria essa definição? Seria a ciência que estuda o homem no seu tempo e no espaço. Tá? Então, um dos principais conceitos pelo qual nós temos o entendimento do ensino de história é a relação exatamente de ser a ciência que estuda o homem no seu tempo e no espaço, tá? Claro, né? As relações humanas mudam em relação à época, tá aí, ó, representada pelo tempo, e muda também em relação ao espaço, ou seja, as relações humanas que nós temos aqui no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, aqui na América do Sul, é diferente, por exemplo, que nós temos no Oriente Médio, na faixa de Gaza, né? Porque, obviamente, nós temos questões relacionadas à cultura, também muito expressas nessa questão. Por que ensinar
história. A história é importante porque levará em conta as contribuições de diferentes culturas, etnias para a formação do povo brasileiro. Primeira coisa, temos que entender que o Brasil é formado principalmente, não só, mas principalmente por 3 matrizes: a negra, a portuguesa, no caso europeia, né, portuguesa, e a indígena. Então, exatamente, né, essas alterações da lei, tanto da Constituição Federal, que é o artigo 246, quanto do artigo 26, vão falar exatamente sobre a concepção de um estudo de história baseado exatamente no quê? Nas matrizes que formam o povo brasileiro. Anderson, mas sempre foi assim? Não, nem sempre foi assim. Como nós sabemos, a história que nós estudávamos era a história do colonizador. Como assim? A história do europeu. E hoje, obviamente, nós temos aí a questão da matriz negra, da matriz indígena, ganhando importância no estudo de história. E o artigo 26 da LDB fala: o estudo da história do Brasil levará em conta as contribuições de diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente, como eu te ensinei certinho, você tira a onda que eu te ensinei certinho, nas matrizes indígenas, africanas e europeias. Característica muito importante que nós temos aí nessa relação, ok? Esse quadro é um quadro histórico que está aí, todo mundo conhece, né? É o Grito da Independência, né? Um quadro clássico, né? Que demonstra, no caso, a história como nós aprendemos, não é? Quer dizer, a história contada por uma versão. E qual é a versão? A versão europeia, a versão bela da história, não é? Então, o Grito da Independência. Só que tem um detalhe muito bacana. Tá aí o cara aí no cantinho do quadro, com seu carro de boi, olhando assustado, querendo entender o que está acontecendo ali nesse Grito da Independência. Por quê? Porque hoje, como nós temos em relação ao estudo de história, é o estudo da história social. O sujeito histórico é todo aquele sujeito que participa, que atua na história. Então, consequentemente, esse cara que estava ali puxando o carro de boi, que ao longo do estudo da historiografia ele foi desprezado, hoje ele também parte e é considerado um sujeito histórico, né? Exatamente porque ele está ali, ó, comprovando a história. Tá aí alguns conceitos importantes. O conceito de fato histórico. O que é um fato histórico? É um momento, é uma prática, é um evento que causou grandes implicações na vida da sociedade e do grupo de convívio, né, que nós temos em relação à história. Então, claro, não preciso nem dizer, o Grito da Independência foi um fato histórico. Beleza, tá? O que é um sujeito histórico? Indivíduos ou grupos de convívio ao longo do tempo promovem e realizam, né, individual ou coletivamente, ações sociais, produtoras ou fatos históricos. Ou seja, são os personagens da história. É isso que corresponde ao chamado sujeito histórico. E o tempo histórico, professor Nelson Dionísio? O tempo histórico
é a maneira como indivíduos, grupos e sociedades sequenciam, ordenam as experiências diretamente vivenciadas por seus membros, ou seja, com base nas quais organizam suas memórias e projetam suas ações, de forma individual e coletiva. Ou seja, o tempo histórico é exatamente a representação do momento, né, marcado pela história. Característica muito importante que nós observamos aí. Ok? O que é o fato histórico? Fato histórico é a matéria-prima da história. Como assim a matéria-prima da história? É o ponto de partida do estudo da história. Porque a história, ela vai analisar o quê? Fatos históricos, né? E, como ele está colocando aí, o fato histórico é o acontecimento que modifica e transforma a sociedade, ou seja, a realidade social, ok? São características do fato histórico que a singularidade. O que é isso? Fato histórico não se repete, ele é único, né? É uma situação pontual ali, ok? A complexidade. Como assim complexidade? O fato histórico possui várias causas. Então, obviamente, para você entender o fato histórico, há necessidade de você estudar as complexidades, ou seja, as causas desse fato histórico. A irreversibilidade. Fato histórico não pode ser modificado. Então, obviamente, tá, gente? Ainda mais no pensamento moderno de estudo de história, um fato histórico, ele não pode ser alterado, ok? Temporalidade, né? O fato histórico é fruto do seu tempo, ou seja, ele vai marcar, ele vai representar um momento da história, tá? E são características interessantes e importantes. Os sujeitos históricos, por muito tempo, foram considerados sujeitos históricos somente pessoas ditas como importantes. Então, ó, vamos lá voltar ao quadro da independência. Então, obviamente, o que foi ensinado primeiramente sobre o estudo da história, né, do Brasil, história geral, é que sujeito histórico seria quem aí, ó? Dom Pedro, quer dizer, o protagonista, o cara que está aí. Mas não é só isso, não. Olha o que a gente vai ver aqui, ó. Vai lá. Como reis, generais, políticos, acreditava-se que somente esses personagens de destaque determinavam o rumo da história. E a gente sabe que não, né? Nas últimas décadas, os historiadores mudaram essa ideia e passaram a considerar sujeito histórico toda pessoa que individualmente ou em grupo participa do processo histórico. Então toda aquela galera que está naquele quadro, né, todos eles são sujeitos históricos, porque ou individualmente ou em grupo estão participando de um momento histórico. Então, mais uma situação para a gente demonstrar. Sujeito histórico pode ser tanto individual quanto coletivo. O que seria um sujeito histórico individual? Um aluno, um professor, um delegado, Napoleão. Quanto coletivo? Mulheres, escravos, operários. Então, tá aí, ó. Número 1, tá vendo aí um exemplo de sujeito individual, né? Aquela foto clássica de Napoleão no seu cavalo branco também. Estamos falando de um sujeito histórico individual. E nessa representação aí do meio, já que a gente está tratando questões
da escravidão, mais especificamente do açoitamento dos escravos, correto? Consequentemente, a gente está falando de sujeitos históricos coletivos. No caso, estamos falando sobre os escravos, né? Características aí muito importantes, beleza? Que nós estamos aí traçando, beleza? Tranquilo? Legal? Opa! Show de bola! Tivemos aqui uma queda de luz breve aqui, né? Opa! Tivemos aqui uma queda de luz e já estamos aqui restabelecendo, né? Voltamos. Então, são características que nós temos em relação à história. Legal? Tranquilo? Bom, visto isso, a gente avança um pouquinho mais, não é? E vamos falar um pouco sobre o tempo histórico. Tempo histórico, né? Tem como agente grupos humanos, os quais provocam mudanças sociais ao mesmo tempo em que são modificados por elas. E o tempo histórico revela e esclarece o processo pelo qual passou ou passa a realidade de estudo. Ou seja, é justamente a relação que você tem ali do chamado tempo. E, obviamente, o tempo ele pode ser dividido em tempo cronológico, que é o que a gente comumente usa, ok? E o chamado tempo histórico, não é? Quer dizer, consequentemente, a gente tem aqui a divisão. Pois no tempo cronológico, que diz respeito à medição do tempo, os calendários e a divisão do passado, presente e futuro fazem do tempo cronológico. Ou seja, é exatamente a relação de divisão em cima de um calendário, em cima de uma data específica, diferente no tempo histórico. Por quê? Porque o tempo histórico ele vai dizer respeito ao quê? A uma época, a seus costumes, uma mesma cultura, e podem conviver vários tempos históricos sobre a mesma relação. Além do tempo histórico, tempo cronológico, nós temos também o tempo geológico, né? O que é o tempo geológico? O tempo geológico é aquele que corresponde às mudanças da estrutura física da Terra, do nosso planeta. Então, quando eu falo para você que o planeta Terra tem 4,5 bilhões de anos, obviamente estou usando uma escala geológica do tempo, ou seja, uma escala no sentido de mudanças físicas do nosso planeta. Metodologia do ensino de história. Por que aprender história e geografia? Por que é necessário aprender isso? Para ser um sujeito ativo, criativo e, consequentemente, consciente do seu meio social, seu campo de trabalho, não é? Quer dizer, característica que você tem de acordo com os documentos da educação. Boa parte da população mundial vê a história e geografia como meras matérias de decorativa. No entanto, nós temos que entender a capacidade de síntese, né, dessas
disciplinas, que são características fundamentais em relação a essa questão. A história tem como pressuposto a ideia de conhecimento histórico e uma forma de pensar uma história, de indagar sobre coisas do passado, do presente, construir explicações, desvendar significados, interpretar o mundo ao longo do tempo, do espaço, que é a questão que se propõe no desenvolvimento de habilidades e competências expostas pela Base Nacional Comum Curricular, analisando a relação dos lugares, circunstâncias, temporalidades, movimentos de pessoas, né, que são as migrações, além de coisas e saberes, que é a relação que nós temos de grande importância. É fundamental que se torne a experiência do aluno como ponto de partida para o trabalho dos conteúdos, ou seja, é fundamental que o ensino de história utilize a relação dos conhecimentos prévios, ou seja, a concepção da importância dos conhecimentos preliminares, aquela relação prévia de grande importância que nós temos e que obviamente temos que colocar aqui e pontuar. A história é feita por todos os homens, não somente pelos heróis ou personalidades importantes. Então vimos que o sujeito histórico são todos aqueles que direta ou indiretamente participam da relação histórica, ok? A história ensinada deve levar em consideração a multiplicidade e a multilinearidade histórica, ou seja, toda concepção em relação ao conteúdo de história que é de grandíssima importância. Tá aí, ó, características do ensino tradicional de história. Tradicionalmente, quer dizer, tá aí a caveirinha. Por que a caveirinha? Porque exatamente é como a gente não pode enxergar a história hoje, tá? Como é que era enxergada no passado que a gente não deve enxergá-la hoje? Não deve enxergá-la hoje como uma história factual que limita-se única e exclusivamente à exposição dos fatos, como uma história que se baseia numa memorização, ou seja, na relação de você ter um maior volume de informações descontextualizadas entre elas, e meramente sobre o aspecto de transmissão do saber histórico. Como assim transmissão do saber histórico? Apenas o aluno num papel passivo, receptivo, de forma mecânica, recebendo essas informações. Da onde vêm os conceitos da história? Bom, vem de vários lugares, como a gente está vendo aí. Fonte do patrimônio conceitual, da criação pessoal dos historiadores, do patrimônio conceitual consolidado de outras ciências humanas, já que também parte de uma ciência de síntese, de migrações oriundas de outros campos de saber, outras disciplinas, e obviamente da vida comum de hoje, claro, pela relação da observação.
tempo histórico é único? Claro que não, gente. Nós temos um tempo que pode ser considerado um tempo físico, um tempo psicológico, um tempo social, um tempo histórico. Um tempo físico é aquele, né, que a gente tem, lógico, dos minutos, das horas, dos dias. O tempo psicológico é aquela máxima. Toda vez que a gente está se divertindo, a hora passa mais rápido. Não é? Beleza? Por quê? Porque corresponde a essa questão psicológica. O tempo social é o tempo de importância social, de importância para uma sociedade. Não é? E o tempo histórico é aquele que é baseado na relação do fato e do acontecimento histórico, que fala também em outras relações aqui. Cultura. O que é a cultura? Cultura é um conjunto de manifestações artísticas, mas não só é esse conjunto. Por quê? Porque envolve organização do trabalho, da casa, família, cotidiano. Ou seja, cultura é tudo que é cultuado. Tudo que é cultuado é tudo que é praticado por um grupo social. Tá? E a historicidade dos conceitos são conceitos que são criados para explicar certas realidades históricas, seu significado, voltado para estas realidades, que não é possível empregá-los indistintamente para todas e qualquer situação semelhante. Ou seja, é uma característica voltada para aquele momento da história. Perfeito? Temos aqui a divisão clássica, né, da idade ou eras, né? O que é a pré-história? A pré-história, ela vai até 3.000 anos antes de Cristo, que é o que define justamente a invenção da escrita. A partir da invenção da escrita, nós temos a passagem da pré-história para a história, e começando pela antiguidade, em torno de 3.000 anos antes de Cristo, até 476 depois de Cristo, que é datado pelo fato histórico, né, que é a queda do Império Romano, que é quando acaba a antiguidade. Idade Média, período medieval, 1476 até 1476 a 1453, que é exatamente, né, da queda de Roma à tomada da cidade de Constantinopla. Muito importante, né, que você tem ali justamente o fechamento do comércio com a tomada da cidade de Constantinopla e todo aquele processo de expansão marítima comercial que vai decorrer inclusive na chegada dos portugueses ao Brasil. Já na Idade Moderna, 1453 a 1789, da tomada de Constantinopla à Revolução Francesa. Característica também muito importante. E a Idade Contemporânea, a qual estamos até os dias de hoje, e que começa com a Revolução Francesa, queda da Bastilha, Revolução Francesa, né? E consequentemente se estendendo aos dias de hoje. Outras relações de tempo que nós temos, que podemos ressaltar, é a questão, por exemplo, fase da Lua, 7 dias. Década, essa todo mundo sabe, 10 anos. Uma geração corresponde a 25 anos. Ok? Características aí mais importantes que temos que refletir.
Beleza? E aqui frases importantes para a gente encerrar essa parte de metodologia de história para cair na sua prova bem bacana. Um povo sem conhecimento, saliência do seu passado histórico, origem e cultura. É uma árvore sem raízes. Quem falou isso foi Bob Marley. O historiador e o poeta não se distinguem um do outro pelo fato do primeiro escrever em prosa e o segundo em verso. Diferem entre si porque um escreveu o que aconteceu e o outro o que poderia ter acontecido. Aristóteles disse isso. As revoluções são locomotivas da história. Karl Marx falou isso também, uma coisa muito interessante. A história se repete. Esse é um dos horrores da história. Charles Darwin falou isso, né? Situações que a gente observa. Inclusive o passado pode modificar-se. Os historiadores não param de demonstrá-lo. Claro, né? Outra frase clássica de Jean-Pierre Sartre, né? Características bacanas que decorrem em relação ao conteúdo. Alguma dúvida, pergunta, colocação, comentário, bate-papo, gente? Bacana? Maneiro, né? Delicinha. Então, essa parte realmente de metodologia de história é uma parte bem simples, tá? Lembrando a você que vai assistir o vídeo, a aula está sendo gravada, você pode assistir quantas vezes você quiser, beleza? E a gente fecha a aula agora nesse momento e daqui a pouco vai ser postado o link da nossa aula de redação. Beijo do professor Anderson. Até já. Valeu.